O anúncio do governo Temer de uma proposta de déficit fiscal de 139 bilhões de reais para 2017 deu ao Brasil uma marca preocupante. Será o terceiro ano consecutivo de déficit acima de 100 bilhões de reais. Essa preocupação explica por que, novamente, o déficit fiscal do governo foi o tema da reunião do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O economista Luiz Roberto Cunha fez uma retrospectiva de como as contas do governo federal foram se deteriorando ao longo dos últimos anos. Ao minimizar a influência do cenário externo no quadro de recessão atual, o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio afirmou que foram as medidas tomadas no governo Dilma que desorganizaram toda a economia. Entre elas, a desoneração fiscal de produtos que nem chegaram a trazer os benefícios almejados. Luiz Roberto Cunha explicou o risco de que, sem medidas rigorosas e emergenciais, o déficit fiscal pode levar o Brasil a um quadro de insolvência. O risco sério também da questão fiscal é que os investidores, qualquer um de nós que tem alguma aplicação financeira, seja poupança, seja uma aplicação num título público, não é? O governo pode ficar insolvente, o governo pode ter dificuldade de honrar esse compromisso. A nossa dívida interna já chegou quase a 70% do PIB. Isso é um número muito alto, principalmente para um país onde o governo tem que rolar essa dívida em prazos relativamente curtos. Não é? Algumas pessoas dizem, na Itália, no Japão, a dívida é mais de 100% do PIB. Sim, na Itália, no Japão, em alguns países europeus, outros países envolvidos, a dívida é muito mais alta que a nossa. Só que lá você consegue financiar o governo com juros muito baixos, 1%, 2% ao ano, não é? Por um prazo muito longo. Então, no nosso caso, a gravidade da questão fiscal é que se você não enfrentar esse problema, corre o risco de haver uma insolvência do governo, do setor público, do tesouro. Então, isso faz com que também você caia numa armadilha, porque cada vez mais o investidor exige dos bancos e do Banco Central uma taxa mais alta de juros, que prejudica também a atividade econômica. Coordenador do Conselho Técnico e consultor econômico da CNC, Hernani Galveas comandou a economia brasileira na primeira metade dos anos 80. Ao resumir o atual momento das contas do governo federal, ele destacou a necessidade do controle dos gastos públicos. Para resumir, eu diria que o governo está quebrado. O governo hoje, como resultado de muitos anos de péssima administração, ele vem acumulando despesas muito maior do que as receitas. Então, o governo chegou hoje a um ponto em que não tem mais campo para dar continuidade ao endividamento público. O endividamento público chegou a um estado em que só mesmo com taxas de juros absurdas é que ele consegue fazer a rolagem da dívida. Então, acho que a situação fiscal é extremamente difícil e está na raiz do problema da crise econômica atual. E aí é que eu vejo que as medidas são muito tímidas e ficam mais no campo das intenções do que realmente da programática. A importância vital do controle dos gastos públicos também foi destacada por Rubens Penha Cisne, diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. A raiz dos problemas é nós tentarmos prover uma certa estabilidade do nível de gasto a despeito das severas heterogeneidades que a gente tem na economia. É sabido que a gente tem questões sociais importantes, é sabido que nós temos questões de aposentadoria também importantes, mas nós temos que fazer o todo caber dentro do bolo, senão a coisa não funciona e você acaba prejudicando a todos, em particular aqueles que ainda não votam, já que os investimentos caem e os que não votam, os que são hoje crianças ou ainda nem nasceram, são aqueles que vão enfrentar a penúria de investimentos, principalmente público, que nós temos no país.